Muito bem, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais uma conversa aqui de direito processual do trabalho. A gente chegou num momento aqui da nossa disciplina em que a gente vai tratar de procedimentos especiais, que são procedimentos que não seguem aquela regra geral, aquela regra, aquele procedimento genérico que a CLT estipula. Pelo contrário, seguem regras específicas, procedimentos específicos voltados para essas situações que a gente vai comentar. Alguns desses procedimentos, inclusive, sequer estão na CLT de maneira completa. Vocês vão notar que alguns desses procedimentos especiais a gente vai buscar no Código de Processo Civil as regras procedimentais, em outros casos até em leis à parte. Muito bem. Iniciando, o primeiro procedimento que a gente vai comentar é o inquérito para apuração de falta grave, que está diretamente ligado a estabilidades temporárias. Lá no direito do trabalho, a gente estuda que alguns trabalhadores, alguns empregados, entram em certas situações em que eles passam a ter direito a uma estabilidade temporária, o que significa que eles não podem ser demitidos sem justa causa. É o caso do representante da CIPA, é o caso dos diretores eleitos de cooperativa, dirigentes e outras situações de empregada gestante, empregado que sofreu acidente de trabalho e que tenha ficado mais do que 15 dias afastado. Muito bem. E pelo simples fato desses empregados terem estabilidade, já há uma redução do direito potestativo do empregador de extinguir o contrato de trabalho dispensando aquele empregado. Sem estabilidade, a gente sabe que o empregador pode extinguir o contrato até sem causa alguma, sem justa causa, sem motivo contratual algum. No caso dos empregados com estabilidade, aí a extinção do contrato de trabalho só poderá ocorrer se esse empregado praticar uma infração contratual considerada pela CLT como justa causa para dispensa. Agora, existem alguns empregados com estabilidade que não só eles só poderão ser dispensados com justa causa, como também, ou adicionalmente, essa justa causa precisa ser, ou essa dispensa por justa causa precisa ser precedida de um inquérito para apuração de falta grave, que é uma ação judicial que o empregador vai propor para que deve propor, é obrigação dele propor, para que seja apurado no judiciário se houve falta grave ou não por parte daquele empregado. E se o judiciário reconhecer que houve falta grave, naquela ação, então, fica identificada, fica definida a dispensa daquele empregado. Não é qualquer empregado com estabilidade cuja dispensa por justa causa requer o inquérito para apuração de falta grave como requisito prévio para dispensa. Isso vai acontecer para o empregado que tem estabilidade por ser representante dos empregados na CIPA, para os empregados que são eleitos diretores de cooperativas, para os empregados que são eleitos dirigentes sindicais, né, do Sindicato dos Empregados, e enquanto durar a sua estabilidade, claro que vai desde o registro da sua candidatura até um ano após o término do mandato. Muito bem. O pedido desse inquérito, né, apesar dele ter esse nome, que é o inquérito para apuração de falta grave, mas o pedido que o empregador realiza na petição inicial é de extinção da relação de emprego. A apuração para falta grave é um meio para se chegar ao pedido final, que é da dispensa. Só o empregador pode propor essa ação. Essa ação tem que ser proposta por escrito, diferentemente da regra básica do processo de trabalho, em que as demandas trabalhistas podem ser propostas também oralmente. O inquérito para apuração de falta grave é apenas por escrito.
E uma regra procedimental bem diferente que a gente nota aqui para as demais ações trabalhistas é que neste inquérito, cada parte pode levar até 6 testemunhas, meia dúzia, sendo que no procedimento padrão, cada parte pode levar 3 testemunhas, no procedimento sumaríssimo, cada parte pode levar 2 testemunhas. Bom, é comum, né, haver a dúvida quando a gente toca nesse ponto, né? Poxa, mas aí está rolando lá um inquérito para apuração de falta grave e o empregado vai continuar trabalhando? Só depois, ao final da ação, é que ele vai ser dispensado se realmente falta grave houve. E ele vai continuar trabalhando? Bom, a princípio sim, mas a CLT permite, no artigo 494, que o empregador suspenda esse empregado, inclusive antes mesmo de propor o inquérito. Uma prerrogativa do empregador. Ele pode deixar esse empregado trabalhando durante o inquérito, mas se ele preferir, ele pode suspender. E se fizer isso antes da propositura da ação, a ação tem que ser proposta em até 30 dias. Se a falta grave que estamos tratando for o abandono de emprego, a gente sabe que as faltas graves estão listadas na CLT, o artigo 482. Uma delas é o abandono de emprego. Se for essa falta cometida pelo empregado estável, o prazo da suspensão tem que ser contado da data em que o empregado pretendeu seu retorno ao emprego. Esse prazo de suspensão de até 30 dias previamente ao ajuizamento do inquérito. Durante a ação, a falta grave, julgado procedente o pedido, a sentença proferida já tem caráter constitutivo. Já a sentença em si vai extinguir o contrato de emprego. E é uma sentença que produz efeitos ex tunc, quer dizer, ela vai retroagir a data em que o empregado foi suspenso. Se o empregado, por acaso, não foi suspenso pelo empregador, a extinção do contrato ocorre na data do trânsito em julgado. Se o empregado não foi suspenso, ele continuou trabalhando, continuou recebendo salário. A sentença que lá na frente reconhece a justa causa não vai mandar esse empregado devolver os salários. Agora, a sentença que reconhece a justa causa do empregado estável que estava suspenso e que, portanto, não recebia os salários durante esse tempo, ela vai retroagir e legitimar esse período que o empregado ficou sem receber os salários. Por outro lado, né, se for julgado improcedente o pedido, a suspensão acaba imediatamente e o empregado tem direito ao recebimento de todos os salários do período em que ele esteve suspenso, se é que ele foi suspenso. Bom, tem um detalhe que a CLT entra aqui e busca solucionar. Em algumas situações, né, nós temos um empregado que foi suspenso, o empregador propôs a inquérito para apuração de falta grave e, ao final, o judiciário julga improcedente. O judiciário entende que aquele empregado não praticou nenhuma falta grave e julga improcedente. Acabamos de ver. Quando for assim, o empregado deve ser reintegrado, ele deve voltar ao trabalho. Só que pode acontecer se perceber que essa reintegração não é aconselhável. Pode ser que durante esse inquérito a animosidade entre empregado e empregador tenha chegado a tal ponto que se perceba não ser recomendável permitir que esse empregado volte a trabalhar ali, porque o clima pode ter ficado muito ruim. Essa é uma análise que o magistrado responsável por essa ação tem que fazer, e se ele achar que realmente a reintegração for desaconselhável, ele não determina que o empregado volte ao trabalho, ele extingue o contrato, mas ele vai extinguir o contrato considerando ser uma rescisão sem justa causa e vai determinar que esse período que o empregado tinha de estabilidade seja pago a ele em dobro. Então, ainda é esse cuidado que o empregador tem que ter ao propor essa ação de inquérito para apuração de falta grave. Ele não pode, ou é desaconselhável, né, criar um nível, um clima de animosidade tal que torne uma eventual reintegração desse empregado desaconselhável. Porque se a decisão do juiz for nesse sentido, o empregador terá que pagar o período, os salários relativos ao período de estabilidade desse empregado,
de maneira dobrada, e esse é um desembolso bastante grande, obviamente. Um outro procedimento que é até relativamente comum no processo do trabalho é da consignação em pagamento. É uma ação inicialmente prevista, ou mais detalhadamente prevista no Código de Processo Civil, que lá está dito, está explicado que é uma ação que serve para quando o credor tem dificuldade de cumprir a sua obrigação. Ou porque o devedor não quer receber, se recusa ilegitimamente a receber o seu crédito. Quando o devedor é desconhecido, você não sabe quem é o devedor, por motivos variados, né? Ou às vezes o devedor não é encontrado. Desculpa, é isso. Não, é o inverso, né? É o inverso. A ação de consignação em pagamento ela vai servir para que o devedor se exima da sua obrigação em situações em que ele tem dificuldade de encontrar o credor. Então, o devedor ele quer pagar a dívida, mas o credor, desculpa, se recusa a receber, ou o devedor quer pagar a dívida, mas ele não sabe quem é o credor, ou ele quer cumprir a obrigação, mas ele não encontra o credor. Então, ele vai fazer o chamado que coloquialmente se chama de pagamento em juízo, e que processualmente nós vamos chamar da ação de consignação em pagamento. Isso pode acontecer em relações trabalhistas, até com uma certa frequência, né? É claro que empregado e empregador têm ambos obrigações e direitos nesse contrato, mas, em geral, quem se encontra na posição de ter que pagar algo para outra parte é o empregador com relação ao empregado. E, às vezes, acontece, sim, do empregado não querer receber ilegitimamente alguma parcela, ou até mais comum, o empregador ter que pagar algo a um credor de verbas trabalhistas que ele não sabe quem é. É o caso, por exemplo, de rescisão decorrente da morte do empregado. O empregador vai pagar ali o acerto rescisório e ele não sabe quem são os herdeiros legitimados a receber as verbas rescisórias do empregado falecido. Então, ele pode seguir esse caminho, ou até mesmo algum pagamento, se não um pagamento pecuniário, mas algo que o empregador tenha que entregar ao empregado, como, por exemplo, documentos rescisórios, guias para levantamento do seguro-desemprego, do FGTS, né? E ele não encontra o credor, ele pode se valer da ação de consignação em pagamento. O que mais a gente vê ocorrendo, né, são consignações de pagamento ligadas ao acerto rescisório. Até porque o empregador ele tem prazo para pagar o acerto rescisório, para entregar ao empregado, ao ex-empregado agora, né, alguns documentos, e às vezes o empregado não aparece para receber, não é encontrado, né? Depois da extinção do contrato de trabalho, ele some, algumas vezes isso acontece, ou se recusa a aparecer, e aí é relativamente comum a gente notar empregadores propondo a ação de consignação em pagamento para evitar que ele incorra nos encargos do atraso das suas obrigações de empregador. Muito bem, a CLT até menciona ali a consignação em pagamento, mas do ponto de vista procedimental, a CLT pouco fala, né? E aí a gente precisa usar supletivamente o Código de Processo Civil, usando como suporte aquela regra da CLT que diz que o direito comum é aplicável supletivamente às relações de trabalho, quando ela, a CLT, ou a legislação trabalhista específica, não aponte a solução, né? E aqui é o caso. Vou mover uma ação de consignação em pagamento de encargos trabalhistas. Na CLT não tem procedimento completo, então vamos seguir o procedimento do Código de Processo Civil. Só que aí é preciso fazer algumas adaptações com os princípios do processo do trabalho, como o princípio da conciliação, o princípio da oralidade, né? Então, nós teremos a marcação de audiências de conciliação, né, nesse procedimento, questões que não necessariamente vão acontecer na consignação em pagamento lá nas varas cíveis. Muito bem. Ao final ali do procedimento, depois que, o empregador, então, ou o devedor, em geral, o empregador, pode ser o empregado também, mas em geral o empregador proposta a ação de consignação, aí é marcada uma audiência,
Nessa audiência, a outra parte comparece para fazer acordo ou não, ou apresentar defesa. A depender do valor que está em consignação, essa audiência será una ou poderá ser uma audiência fracionada. Então, a gente vai seguir aqueles critérios que vimos quando discutimos a questão da audiência, né? Do processo sumaríssimo, procedimento sumaríssimo ou procedimento ordinário. Realizadas as provas ali, que se mostrem cabíveis, deverá ser proferida a sentença pelo juiz, que, se julgar procedente, na sentença mesmo, ele declara que o empregador ou o autor da ação de consignação e pagamento está liberado daquela obrigação nos limites daquela ação, nos limites do que foi consignado naquela ação. Isso mesmo se o credor for revel. Uma questão interessante. O devedor do encargo trabalhista, por exemplo, o empregador, propõe ação de consignação em pagamento, depositando em juízo aquilo que lhe cabe entregar à outra parte, a outra parte não está colaborando de alguma forma, e essa parte vai ser chamada para contestar, para participar do processo, e mesmo se essa parte for revel, se ela não aparecer, não contestar, não se manifestar, o processo segue adiante e cabe ao juiz do trabalho proferir sentença. E se ele perceber que está tudo certo, ele libera o devedor daquela obrigação e fica aquele crédito, aquele documento, aquele dinheiro ali consignado naquele processo, esperando que o credor daquilo apareça para levantar o que lhe é de direito. Muito bem, falemos agora de ação rescisória. Vocês sabem bem, é uma ação que serve para quebrar uma decisão que transitou em julgado. O Código de Processo Civil detalha bastante o procedimento da ação rescisória, que vai caber também no processo do trabalho. Inclusive, tem previsão, menção expressa à ação rescisória no artigo 836 da CLT, e o objetivo é o mesmo do processo do trabalho. Alguém foi condenado, teve uma sentença, uma decisão trabalhista transitada em julgado que lhe é desfavorável, e aí essa pessoa percebe a possibilidade de quebrar essa decisão. Por exemplo, ela identifica que apareceu uma nova prova que ela não tinha acesso a ela quando a ação original tramitou, ou ele obtém uma prova de que houve corrupção no proferimento da decisão anterior, né? A gente nota no artigo 966 do Código de Processo Civil a lista de situações que permitem o ajuizamento de uma ação rescisória. Se essas situações acontecerem num processo trabalhista ou após um processo trabalhista, cuja decisão já foi proferida e passada em julgado, a parte prejudicada por essa decisão pode propor a ação rescisória. Rapidamente aqui vou levantar as hipóteses, lá no artigo 966. Se a parte verificar que a decisão que já transitou em julgado foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, ou foi proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente, ou a decisão resultou de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Se aquela decisão que transitou em julgado ofende uma outra decisão que também havia transitado em julgado, se ela violar manifestamente norma jurídica, se ela for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória, se obtiver o autor posteriormente, o autor da ação rescisória, posteriormente ao trânsito em julgado da decisão que ele quer rescindir, se ele obtiver uma prova nova, cuja existência ele ignorava ou que não pôde fazer uso no momento, no processo original, né? E uma prova nova que por si só é capaz de lhe assegurar um pronunciamento favorável. Ou, por fim, se ficar identificado que a decisão anterior que transitou em julgado foi fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, aí é possível a ação rescisória também no processo do trabalho. E
E aí caberá ao autor fazer um depósito prévio de 20% do valor da causa. Ele só estará dispensado disso se ele provar que tem hipossuficiência jurídica, que ele não tem condição de fazer esse depósito, mas com isso estaria sendo cerceado de exercer o seu direito de propor ação rescisória. Bom, proposta a ação, ela vai seguir o procedimento do Código de Processo Civil, que vocês bem conhecem, e até porque o objetivo aqui é exatamente o mesmo, é obter a rescisão de sentença de mérito, com agora uma sentença nessa ação rescisória que terá natureza constitutiva negativa, quer dizer, quebrando a sentença anterior, até podendo, inclusive, também ter um viés condenatório, porque a ação rescisória ela pode incluir um pedido de novo julgamento da causa. E aí pode ser que nesse novo julgamento haja condenação de alguma parte. Beleza. Poxa, mas aí, então, a decisão transitada em julgado, a qualquer momento a parte pode ir lá e propor ação rescisória? Bom, vamos lembrar, a princípio, que não é em qualquer situação, né? Você tem que se enquadrar nas hipóteses ali do artigo 966 do Código de Processo Civil e mais. A ação rescisória ela tem que ser proposta no prazo de até 2 anos em que houve o trânsito em julgado da decisão que se quer rescindir. Salvo se pelo contrário, né, ocorrerá a caducidade desse direito, e aí nem mesmo por ação rescisória aquela decisão poderá ser desconstituída. Beleza? Muito bem. Nesse slide a gente nota mais algumas informações, né, alguns detalhes ainda mencionando que a ação rescisória quer constituir a decisão transitada em julgado, que a coisa julgada é uma questão de ordem pública, assegurada pela Constituição, então por isso ela só pode ser atacada por uma nova ação em situações muito excepcionais. E diante disso, né, todas essas novas, ou todos esses lembretes, para destacar por que na ação rescisória não se admite os efeitos da revelia. Então, quem propõe uma ação rescisória, é claro que a outra parte tem que ser aquelas pessoas que são atingidas por aquela decisão que se quer rescindir, e as pessoas vão ser citadas a apresentar defesa ou contestação na ação rescisória. Tudo bem, ninguém é obrigado a apresentar contestação, mas se não apresentarem, não cabe na ação rescisória aquela lógica de que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros. Não. Vamos lembrar que aqui nós estamos diante de uma ação que ataca uma decisão judicial transitada em julgado, que tem presunção de ser uma decisão legítima. Então, o autor da ação rescisória que tem que se incumbir de provar que ali há as hipóteses do as hipóteses do Código de Processo Civil e que aquela decisão precisa ser quebrada. Não há presunção de verdade dos fatos alegados na petição inicial da ação rescisória. Outro ponto importante é destacar que cabe pedido de liminar na ação rescisória. Ele pode ser formulado ali na petição inicial, mas também cabe até mesmo na fase recursal. E a ideia básica é que, com isso, se suspenda a execução da decisão que se quer rescindir. Nada mais coerente, né? Você tem elementos que podem fazer com que a decisão transitada em julgado seja quebrada, seja rescindida. É coerente que o nosso ordenamento jurídico permita a suspensão dos efeitos dessa decisão por força de uma liminar. É até recomendável. Vamos imaginar que seja uma decisão que mande alguém pagar alguma coisa. É uma decisão que mereça ser rescindida por ação rescisória. Pô, se essa decisão que vai acabar sendo rescindida for executada, nós veremos alguém tendo que pagar alguma coisa, depois vendo a sua condenação sendo rescindida e tendo bastante dificuldade de obter o pagamento de volta. Então, é bom que haja essa previsão da liminar, e aí cabe ao magistrado que está incumbido ali de julgar a ação rescisória ter a sabedoria de decidir quando que a liminar é cabível ou não. Processualmente, ela tem previsão na legislação processual. E cabe ao juiz verificar se é, diante dos fatos,
pertinente que a liminar seja proferida ou não. E aí ele tem que levar em conta não só o perigo de uma eventual execução da decisão rescindenda, caso depois ela venha a ser rescindida, mas tem que levar em conta também a chamada plausibilidade do direito alegado pelo autor. Eles têm que verificar se o que o autor está alegando ali naquela ação rescisória é minimamente plausível. Porque se forem alegações absolutamente furadas, e isso seja perceptível desde o início, né, não há que se suspender decisão alguma, execução de decisão alguma. A liminar, é sempre bom lembrar, ela não cabe só quando há perigo da demora, né, daquele provimento jurisprudencial ou jurisdicional, mas também quando o direito alegado por quem está pedindo a liminar é minimamente plausível. Muito bem, a ação rescisória ela já é proposta no Tribunal Regional do Trabalho, né? A gente não vai propor uma ação rescisória lá na primeira instância, dado o caráter excepcional dessa ação e o objetivo impactante dela, que é quebrar uma decisão judicial que já transitou em julgado. Então, ela já é proposta no Tribunal Regional do Trabalho, é uma competência originária, e da decisão tomada ali no TRT, né, a sentença proferida naquela ação rescisória, cabe recurso ordinário ao Tribunal Superior do Trabalho. Beleza? Temos mais alguns outros procedimentos especiais para discutirmos na nossa disciplina, mas isso vai ficar por uma segunda parte desse vídeo. Essa gravação já se estendeu um bocado, né? É sempre bom, sempre interessante não abusar da paciência de vocês e fazermos vídeos longos demais. Então, fico por aqui, mas já fica o convite de vocês assistirem a segunda parte dessa conversa sobre procedimentos especiais, que assim que possível a gente vai liberar nesse mesmo local em que você está me ouvindo agora. Seja no Moodle, seja no YouTube, procure lá, procedimentos especiais, segunda parte, que é lá que a gente vai finalizar a nossa conversa. Beleza? Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.